Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus nos acompanhe, nos ajude durante todo este dia. Sejam mais uma vez bem-vindos a este culto que o Senhor tem nos concedido a cada manhã para juntos estudarmos a sua palavra. Neste momento, eu gostaria de convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração e, em seguida, daremos continuidade ao estudo da palavra de Deus. Bom dia a todos, acompanhado de uma feliz semana para todos. E a graça e a paz do Senhor Jesus estejam nos nossos corações nessa manhã. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos. Quero te apresentar cada pessoa aqui presente neste culto, que o Senhor possa enviar o teu Santo Espírito para cada um de nós nessa manhã. Amém. Em especial, Pastor Cícero, para que ele possa mais uma vez ser usado, ser instrumento nas tuas mãos, Amém. para nos instruir através da tua palavra, Senhor. Sabemos que nos resta pouco tempo e nesse pouco período nós precisamos estar preparados. Nos preparar para o que vem diante de nós, diante da igreja, e o teu Santo Espírito nos deixe, Senhor, sempre a par de tudo que irá acontecer. Amém. Que a tua palavra ela seja gravada na nossa mente e no nosso coração. Amém. Pois só assim conseguiremos estar preparados para os dias finais dessa terra. Amém. Fica conosco, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, que a graça do nosso Deus nos acompanhe. Retomem o texto de Atos, capítulo 28. Nós vamos nos ater nesta manhã, após a recapitulação do que fizemos ontem, no versículo 15, né? E daí avançarmos um pouquinho mais. Bem, nós vimos que Paulo, juntamente com os demais prisioneiros, haviam agora partido lá da ilha de Malta, em razão de um barco que tinha ancorado por ali para passar o período do inverno. Esse barco, semelhante ao outro, né, que eles haviam naufragado, e dele havia, portanto, saído, da mesma companhia, a Companhia Alexandrina. E a gente tem, portanto, aqui uma situação bastante singular. Paulo agora já está de retorno para a viagem, lá, ela dá sequência, e vem algumas informações que são úteis a gente ver. E eu gostaria de fazer isto levando-os a pegar comigo o mapa do momento lá, como retratado por alguns especialistas desta área de, então, cartografia náutica. Nós vamos, então, ver isso daqui. E, em seguida, nós vamos nos ater a outras verdades que também são solenes. Bem, nós temos aqui, eu espero que esteja exatamente como eu estou vendo aqui, que está em tela cheia. Nós temos aqui toda a ilha de Malta, aqui, então, para o lado oriental, a ilha de Malta, e daqui eles partiram, portanto, costeando a Sicília, e pararam aqui em Siracusa, você se lembra disso. Daqui eles partiram para já costeando entre a Sicília e já aqui o território da Itália, desde aqui embaixo. Aqui nós já estamos, então, saindo do ponto de vista de compreensão náutica do território do Mar Jônico. Eles já estão entrando nesta, então, embocadura aqui entre a Sicília e já o território da Itália, já estão, portanto, aqui adentrando para o mar, que aqui se chama, portanto, Tirreno, do outro lado, Adriático. Então, o que a gente tem aqui? Uma série de episódios que vão ocorrer tanto aqui nesse território de Régio, quanto que ocorrer aqui em Siracusa.
Vou deixar o mapa aí para que você venha acompanhar comigo na Bíblia. Por favor, voltem à Bíblia agora. Acompanhem a partir exatamente do versículo 12, onde diz assim, reitero, Atos capítulo 28, versículo 12. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Ficaram aonde aqui em Siracusa, Mar? Exatamente neste ponto que aqui o cartógrafo começa, portanto, a colocar no mapa. Olhe o seguinte, esta é uma ilha bastante conhecida, né? Se sabe que, de alguma maneira, nós tivemos informações muito claras de que esta é uma região que Roma tinha um domínio muito forte. Cuidado para não confundir a Sicília daqui com S, com a Sicília do outro lado com C. Paulo nunca esteve aqui. Então, cuidado quando você está estudando Bíblia para não fazer discursos perdidos. E isso é a atenção do estudante da Bíblia, né? O que não é, às vezes, muito forte para aqueles que não estão atentos à linguística, ou seja, às expressões. Então, a gente tem de ter atenção para não dizer que Paulo evangelizou a Sicília. Qual Sicília? A Sicília, portanto, do que a gente chama de toda a região aqui da antiga colônia então, grega. Né? Então, a gente tem exatamente isso daqui. Aliás, Paulo era da Sicília, porque era de uma cidadezinha aqui chamada Tarso. Então, esta daqui não é esta de cá, tá bom? Primeira coisa para você atentar. Assim como, portanto, Antioquia, né? Que você tem, eu já fiz menção disso, diversas Antioquias dentro desse território. Cuidado para não achar, às vezes, quando está estudando Bíblia, de que você está entendendo a Antioquia, portanto, da Pisídia, Antioquia, portanto, da Panfilha. Então, quem é Antioquia aqui? Então, cuidado com esse aspecto também. Bem, feito esta separação, que a Sicília com C está dentro, então, do outro território, que é o território, portanto, chamado da Ásia, né? A gente nada tem a ver com o lado de cá, a Sicília, que pertencia já ao território aqui próximo à Itália. Então, muito cuidado com essa situação. Bem, fiz a abordagem que eu gostaria de fazer, mas chamar-te a atenção. Aqui, na região de Siracusa, Paulo permaneceu aqui com todos os demais tripulantes 3 dias. Isso está no texto bíblico, sem que a gente tenha qualquer dificuldade de, então, fazer um esforço, talvez intelectual, mais forte. Está lá, está no texto. Então, 3 dias aqui. Agora, avance comigo no texto bíblico. Donde bordejamos. Bordejar é exatamente isso daqui. Está saindo, então, de Siracusa e começa a bordejar entre este ponto e este ponto aqui. O finalzinho aqui da ilha, então, da Sicília, com esta parte aqui já do território total da Itália. Observe, bordejamos, chegamos a Régio, tá? Aqui, sem nenhuma dificuldade. Fizeram uma outra parada aqui. Bíblia Sagrada deixa isso claro. No dia seguinte, então, não foi no dia primeiro que chegaram que partiram. Partiram, portanto, no dia seguinte. O que acontece em Siracusa, os 3 dias que aí permanecem, e mais um dia aqui em Régio, Lucas não nos dá nenhuma informação o que é que ocorrer aqui. É evidente que a gente, então, não tem, de alguma forma, qualquer segurança de saber se haviam, então, cristãos por aqui, se haviam, portanto, cristãos morando aqui no território de Régio. Nós não temos essas informações. Então, esses vazios históricos, e nós, então, possuímos. Não invente, não acrescente e nem diminua. Apenas apresente as circunstâncias aqui. 3 dias aqui, mais um dia aqui, no dia seguinte partiram. Então, somando os 3, o da parada aqui, 4, e no dia seguinte, então, eles partem nesse aspecto no 5º dia. Depois que saíram de Malta, então, nós temos toda esta trajetória que se passa aqui. Agora, um outro detalhe é que nós não sabemos, de fato, o outro tempo, quanto tempo durou saindo daqui de Malta para chegar, portanto, a Siracusa. Observe que a gente não tem essa informação no texto bíblico. Portanto,
esse é um outro detalhe que a gente, então, pode calcular, pode, diante dos aspectos, portanto, simples. Você pega uma régua, põe ela daqui para cá, vê, portanto, os centímetros, transforma os centímetros, portanto, em quilômetros, e a quantidade, portanto, de centímetros aqui, multiplicado pelo valor de quilômetros, você sabe a distância. Sabendo a distância, você poderá, portanto, descobrir igualmente, nas circunstâncias, quanto tempo se levaria para chegar, então, até Siracusa. Esse é um ponto. Agora, para que isso, pastor? Para enriquecer as tuas, então, compreensões desta viagem, a fim de que você entenda que de Malta, para chegar, de fato, a Roma, não foi, portanto, uma viagem contínua. Houve diversas paradas e nós queremos agora nos concentrar aqui, em Puteoli, porque aqui há algo especial que ocorre. E isso eu quero chamar a atenção. Vamos aqui para o texto de Atos, capítulo 28, versículo 13. Observe. De onde bordejamos, chegamos a Régio, já falamos. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias, chegamos a Puteoli. Então, veja, daqui para cá, eles chegaram, portanto, a Puteoli. O que implica dizer que se você toma, pelo aspecto, portanto, do vento que aqui se põe, e eles chegaram, portanto, até este lugar, necessariamente, nós temos de entender que aqui a gente tem um ponto de referência muito forte, que é isso que eu quero agora te chamar. Em Puteoli, observe o que acontece. Onde achamos alguns irmãos, estou no verso 14, que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Portanto, Paulo ficou em Puteoli 7 dias, em razão de um apelo que os irmãos fizeram. E aqui vem algo em particular, que agora eu quero sair deste mapa e buscar uma outra coisa aqui para você. Deixa eu ver se eu consigo aqui retornar. Consegui. Deixa eu ver. Opa, esse texto depois eu apresento para vocês. Ok. Observe aqui esse texto que eu queria que vocês também atentassem. Vejam como foi o comportamento de Júlio, que era exatamente aí o centurião, em razão do apelo desses irmãos que estavam aqui em Puteoli, que apelaram para que Paulo ali permanecesse 7 dias com eles. E aí, por deferência de Júlio, o centurião, o mesmo que vem acompanhando Paulo desde lá atrás, quando foi preso, então, ali, após sair do templo, e aquela situação toda que você, então, já reconhece e já estudamos juntos. Então, o Júlio acompanha até Cesareia, depois, então, vem acompanhando até essa jornada terrível, de todas essas coisas que nós já vimos. Mas vamos ler o texto de Ellen White para você entender onde é que eu quero te levar. No 8º dia depois de sua chegada, o centurião e seus prisioneiros retomaram o caminho de Roma. Júlio, de boa vontade, permitiu aos apóstolos cada favor que estava em suas forças conceder, mas não lhe podia mudar a condição de prisioneiro ou libertá-lo das cadeias que o ligavam ao soldado que o guardava. Percebe que Paulo sempre estava com o soldado, portanto, preso a ele mesmo, por via de correntes? Foi com o coração opresso que Paulo partiu para a sua muito ansiada visita à metrópole do mundo. Quão diversos eram as circunstâncias do que ele imaginara. Como poderia ele, agrilhado ou agrilhoado, isso é, manietado, preso, estigmatizado, isso significa com preconceitos tão fortes em razão da compostura de que ali estava chegando em Roma como um prisioneiro, proclamar o evangelho? Esta era a angústia que subia no coração de Paulo. Porque você se lembra que quando ele escreveu a carta aos Romanos, por dali de Corinto, e a gente sabe disto em razão de todas as informações que Áquila e Príscila haviam trazido,
depois da expulsão que houve de Cláudio, e que eles, então, terminaram sendo buscar moradia ali em Corinto, e quando chegaram em Corinto se depararam com Paulo, fizeram amizade, tudo aquilo que nós já estudamos. Então, Paulo escreve a carta aos Romanos dali. Então, a gente tem de ter atenção que Paulo nunca tinha estado em Roma, e nem foi ele que construiu e nem desenvolveu a igreja em Roma. Nós temos de atentar que foram essas informações trazidas, então, por Áquila e por Príscila, que a gente tem exatamente a situação proposta aqui por Ellen White, na visão que Deus lhe dá, de como estava o coração de Paulo nesse sentimento profundo de desejar, desejoso como ele estava, de um dia vir a Roma para pregar o evangelho, agora chega a Roma numa circunstância adversa. Como poderia se dar que ele teria condições, portanto, de pregar o evangelho sem todo esse estigma e sobre essa situação de viver, então, manietado a um soldado? Mas observe um detalhe. O sentimento, portanto, do centurião era de dar para Paulo tudo aquilo que pudesse minorar o seu sofrimento. Mas uma coisa ele não podia fazê-lo. Ele não podia tirar o soldado que estava sempre atado a ele, porque não tinha esta ordem. Mas os 7 dias ali, então, no território de Régio, onde nós estamos aqui nos deparando, no texto lá da cartografia que eu te apresentei, do mapa, fica evidente que se esse sentimento era o que o centurião tinha por Paulo, os 7 dias ali foram em razão do que exatamente o centurião permitiu. O que implica dizer um outro detalhe. Aqui, se o barco era de transporte alimentar, como de fato era, estava transportando trigo, e então a autoridade do centurião também se dava sobre os aspectos daqueles que eram marinheiros e, de alguma maneira, também condutores, né, daquele barco. Isso implica dizer que a autoridade superior do centurião fizera com que os marinheiros, com que, então, os mestres ali do navio, entendessem que só iriam partir no momento que ele, então, o centurião, dissesse que deveriam partir. E este apelo que aqui, então, se encontra, no versículo, portanto, que nós temos aqui chegado, né, em Puteoli, onde realmente estavam esses irmãos, venham comigo ao versículo 14, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram, ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Ou seja, dirigem-se a Roma após passarem, portanto, esta semana ali com esses irmãos. E quem concede este privilégio a Paulo, exatamente o centurião chamado Júlio. Um outro texto de Ellen White, eu acho que eu pus aqui, deixa eu ver se pus. Não, isso aqui eu quero apresentar mais um pouquinho à frente. E esse aqui também. Deixa eu ver se eu retorno aqui, se realmente ele está aqui. Ok. Acho que eu não pus aqui o texto para vocês. Esse aqui que eu vou traduzir em outro momento para vocês. Não. Então, em outras palavras, eu só gostaria que vocês atentassem que Ellen White evidencia, na verdade, que o centurião é que concedera esse privilégio para Paulo quando eles chegaram em Puteoli. Eu vou parar aqui essa imagem para botar uma outra ainda do mapa. Veja bem, vamos voltar aqui, olhem comigo, por favor. Olha, de Puteoli para Roma, a distância, segundo, portanto, o que a gente tem de informação histórica e no texto de Ellen White, é que daqui para cá nós temos 220 quilômetros de extensão. Isso exatamente por viajar terreno, né? Ou seja, pelas estradas de época de Puteoli para cá, 220 quilômetros. Foi isso daqui. Então, Paulo, na verdade, desembarca com os demais prisioneiros aqui em Puteoli, e é daqui que eles, então, fazem caminho daqui para Três Vendas, dá 64 quilômetros, e o restante, portanto, é percorrido para Roma. Aqui, então, eles passam pela a Praça de Ápio, né? E chegam, portanto, de fato, ao centro financeiro de época, chamado, portanto,
Roma. Então, temos de atentar para essa particularidade, por quê? Porque havia toda uma comitiva aqui de gente esperando, né, esses prisioneiros, que as informações já haviam circulado desde quando eles chegaram a Puteoli. Muitos outros irmãos foram informados acerca da chegada de Paulo já no território, portanto, da Itália, e aqui há toda uma espécie, portanto, de comitiva que está expectante para ver tais prisioneiros com todas as histórias que circularam. Muitas delas, às vezes, acrescentadas, né? Você sabe como é que é o ser humano que gosta de contar fofocas, outras realmente fixadas na verdade. É possível que muitas mentiras surgiram aqui neste circular de informações, mas o fato é que, pela graça e pelo poder de Deus, eles estão em Roma. Então, aqui eu vou parar para buscar para você agora o texto bíblico para a gente tirar algumas lições. Vejamos Atos capítulo 28, versículo, portanto, agora 15. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, ali aonde? Em Puteoli, onde havia, portanto, aquela parada de uma semana, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio. Ora, se agora já estavam em Ápio, é porque na semana seguinte, ou seja, após os 7 dias ali de terem parado em Puteoli, seguiram viagem. Lembrem-se que de Puteoli ele já não mais estava em barco, ele já estava, portanto, na costa, já estava, portanto, ali no território, e fizeram esta viagem agora já sob a responsabilidade dos soldados, com toda alguma outra coisa que a gente aqui tem de somar, que certamente, como Puteoli já era um território costeiro, e então, certamente, vieram mais soldados para conduzir esses prisioneiros até Roma. Mas há um detalhe que aqui aparece que a gente precisa atentar. Observe, tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, ali aonde? É claro, na praça de Ápio. Eles vieram à praça de Ápio depois que ouviram do que havia acontecido em Puteoli, ou seja, onde Paulo havia passado uma semana. Dali, portanto, as informações circularam, ele já estava, portanto, na costa, já estava, portanto, no continente. Necessariamente, as informações circularam. E quando, então, se aperceberam que Paulo teria essa trajetória, que era a trajetória de fato comum pelas estradas de época, que ele iria passar, portanto, ali na praça de Ápio, ali se acumulara um mundaréu de gente. E este é o ponto que eu quero te chamar a atenção aqui. Paulo estava muito apreensivo, e você viu o texto se perguntando como poderia pregar o evangelho daquela maneira, aprisionado, sem condições, portanto, inclusive de saúde, já um ancião, já muito cansado e avançado em idade, né? Paulo já estava beirando aí quase os seus 69 anos de idade. Então, para a época, era uma idade bastante avançada pela compostura que Paulo tomara em sua vida como pregador do evangelho. Muito sofrera, muito padecera, doenças, maus tratos, pancadaria. Então, veja, você tem de entender que Paulo não teve uma vida fausta, né? Como muitos têm, que chega às vezes aos 70, 75 anos de idade, como que uma pessoa aí de 50 anos, né, do ponto de vista da compostura física. Não é o caso aqui. Ele havia se desgastado bastante. E você tem de atentar que esta viagem tediosa, cansativa, para alguém que já estava com essas situações, muito da vida física de Paulo estava abalada. Mas, sobretudo, a sua situação psíquica. Como ele poderia agora enfrentar os olhares maledicentes e, de alguma forma, também até imprecações que viriam sobre ele numa circunstância tão adversa, de uma carta que havia escrito há tanto tempo atrás, com o desejo de estar em Roma, mas jamais imaginaria que chegaria a Roma numa situação desta. Prisioneiro, idoso, doente, cansado, cheio de estigmas por circulações de mentiras sobre a sua vida. Nenhum de nós, amigo, nenhum de nós podemos imaginar que a gente também não tombaria de nossas próprias preocupações. É neste ponto
que aqui, então, Lucas registra o que Ellen White diz, que muitos esqueceram o que significa esse ponto que Lucas aqui colocou. Tá? Qual é o ponto que ela diz que muitos esqueceram? Venha comigo, versículo 15. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio. E as 3 vendas, vendo-os Paulo, e dando por isso graças a Deus, observe, sentiu-se mais animado. Por quê? Lembra o texto anterior que nós vimos no livro, então, Atos dos Apóstolos 449, ainda alguns minutos. Observe o que acontece aqui. Todas as circunstâncias adversas, com a presença agora desses irmãos, Paulo retoma a alegria de viver, retoma a esperança de que, de fato, podia fazer algo maior para o nome do Senhor naquela região, naquele território. O seu desejo que lá atrás havia sido conservado, na carta que ele escreve aos romanos, quando ainda estava ali em Corinto, agora todas estas cenas se desembocam sobre a mente de Paulo naquele momento de estar diante de uma turba infame, soltando imprecações, palavras de baixo calão, com olhar maldizente, porque via um prisioneiro chegando naquele território. Mas Ellen White rompe este momento com uma cena que eu gostaria aqui de compartilhar para você. Ela diz que enquanto todos aqueles estavam com seus olhares e soltando palavras de baixo calão para aqueles e com o olhar preocupado de todos aqueles prisioneiros chegando naquele momento, ela diz que uma pessoa rompeu toda aquela multidão e agarrou-se, portanto, a Paulo e ali chorou e agradeceu pela carta que ele havia escrito há muito tempo atrás. E aí a igreja começou a fazer isso. Quando um fez, os demais que estavam ali, portanto, esperando ver o amado apóstolo, que eles não conheciam, que eles nunca tinham visto, mas tinham lido acerca dos seus conselhos, de suas informações, ela diz que quando Paulo, portanto, viu esta presença e a chegada desses irmãos e este abraço singular que foi dado nele, Lucas registra isto. Sentiu-se mais animado. Sabe, amigo, nos dias de dores e sofrimentos, de tristeza e agonia, quando a gente recebe o toque, o abraço de um de nossa fé, a gente renova a força, a gente busca no recôndito de nossa alma aquilo que a gente, talvez, nas trajetórias difíceis, estávamos quase a perder. Naquele instante, o apóstolo reconhece que, na verdade, Deus estava providenciando conforto através destes que estavam felizes pela chegada daquele que há tanto tempo desejavam vê-lo. Não nessas circunstâncias, certamente, mas o fato de ter conhecido o apóstolo pessoalmente, muitos filhos na fé, que Paulo sequer havia conhecido, em razão somente de sua própria carta, de seu comportamento, de suas notícias de fé e de transformação de vida de pessoas, levaram tantos outros a criarem uma expectação positiva de quererem conhecer quem é este homem, quem é este homem. E o dia chegou em circunstâncias tão adversas. E aqui, reitero, Ellen White chega a dizer que muitos não entenderam esse texto que Lucas escreveu aqui. E sabe por que ela diz isto? Eu queria que você demorasse um pouquinho comigo mais aqui nesta manhã. Ela diz isto lá no Atos dos Apóstolos, ali a partir da página, portanto, 450, que a Igreja de Deus tem um papel muito forte a fazer em nossa vida. Quando muitas vezes a gente tem dificuldades profundas e a gente passa por avarias e nossa fé quase que está a sossobrar como que um barco que está a se destruir, são exatamente os apreços, os carinhos, a forma de lidarem conosco, nossos irmãos de fé, que então nos deixam palavras de ânimo, de conforto, agradecimento por tudo aquilo que você fizera quando ainda estava bem, que renova nossas forças. Esta é a Igreja de Deus. O que está sendo dito para você e para mim nesta pequenina frase,
sentiu-se mais animado, é para você nesta manhã. Se sinta mais animado a olhar a trajetória de tudo aquilo que você fez. Talvez nesse aspecto, agora, nesse instante, você diga, ninguém me reconhece, ninguém está me vendo, não sabe a dor que eu estou passando. Mas você não pode blasfemar, porque Deus sabe a dor que você está passando. E Ele providencia alguém, uma pessoa, que muito você, portanto, foi útil na vida dela. Ela conheceu o Evangelho por causa de você. Se alegre na salvação de outros. Se alegre na convicção de que Deus tem o melhor para te dar. Se sinta renovado, animado, porque Deus, mesmo que nós venhamos, de alguma forma, nos desgastar, saúde, corpo físico, e a gente se diz, não, para que eu estou conservando toda esta proteção de minha própria vida física e então de minha pele? Para quê? Se você não compartilhou de nada de tudo isso que Deus te deu para então chegar à verdade do Evangelho a outras pessoas. Conservar esse corpo para ser queimado mais tarde? Preferível desgastá-lo, perder muitas vezes membros do próprio corpo, mas ver pessoas sendo salvas por tua influência, pela influência que Deus colocou sobre ti. É isso que animava Paulo. No momento, portanto, de grande impacto, de um lado, uma multidão que então solta palavras de baixo nível, imprecações, e aí com olhares maledicentes, muitas vezes até meneando a cabeça, diante de gente ali que são demais outros prisioneiros, junto com Paulo tem toda essa outra multidão de gente, portanto, que está presa, diversos e diversos outros prisioneiros. Mas ali, Deus providenciou para que este, portanto, Senhor, que correr e abraçar a Paulo, renovasse a sua esperança. Seu ânimo pudesse, portanto, ser buscado, a fim de que então pudesse enfrentar os dias que estavam por vir. Esta é a trajetória dessa igreja, meu amigo. Essa é a trajetória de tua e da minha vida. Quando queremos nos conservar, nós nos destruímos. Mas quando nós, então, nos destruímos pela disposição de levar o evangelho a outros, aquilo que parece ser perda são ganhos. Que Deus te ajude a ser uma testemunha fiel, mesmo diante das dores, daqueles que muitas vezes olham para nós e nos veem como que pessoas sem nenhum valor. Mas certamente Deus providenciará alguém que você talvez nem imaginava que existisse, mas por causa de tua compostura, por causa do sermão que tu pregaste, da visita que tu fizeste, da oração intercessora que tu realizaste, pessoas aceitaram a Cristo como Salvador pessoal. E são estas pessoas que renovam a nossa fé, renovam o nosso ânimo, a fim de que a gente, então, possa enfrentar as últimas cenas da história dessa terra com uma convicção de que chegará o dia. E esta era a cena que eu queria que você permanecesse aqui para eu terminar. Chegará o dia que serão diversos os abraços, diversos os agradecimentos dos céus. Se ali na praça de Ápio, entre então os três ventos, um correra e agradecera, uma alma tem muito valor diante do Senhor. Portanto, espere o grande dia em que nos céus as surpresas virão, entre pessoas que vão te reconhecer e dizer, foi por causa de você que eu estou aqui. É isto que Ellen White diz neste texto. Muitos não entenderam o que Lucas escrevera aqui, mas ela desdobra isto para aqueles que estudamos Bíblia e compreendemos a alegria que paira em nosso coração de saber que um dia no céu nós poderemos dizer para o Senhor, foi pouco, Senhor, o que eu passei ali, para ver tantos aqui que foram conquistados pelo teu poder e tua graça, mas que tu me deste também o privilégio de influenciar a vida destes. Por isso, meu amigo, meu irmão, espere um pouquinho mais. E não será a praça de Ápio, nem diante das três ventos, que nós vamos receber abraços, mas nos céus dos céus. Quando nosso Salvador nos apresentar aqueles que foram conquistados pela tua influência, não cesse de pregar o Evangelho, não cesse de levar às pessoas a verdade que, eu diria, é necessária para que elas tenham a alegria que nós temos. Nossa alegria não está em pegar coisas, em termos coisas, posses, benesses nessa terra. Nossa alegria é ver uma alma salva por nossa influência, mas, sobretudo,
pela transformação singular que o nosso amigo Espírito Santo faz primeiro em nós, para que possamos, então, ter a alegria de levar aos outros. Por isso, se erga nessa esperança. Está difícil, está doendo, está cansado, os dias estão passando e você está ficando ainda mais indisposto, se alegre com aqueles que você vê e, portanto, sendo salvos, porque o teu galardão está reservado, não na mão de César, mas na mão do Todo-Poderoso, que te aguarda para te apresentar exatamente todos aqueles que talvez você nem saiba, mas por causa de sua influência, estão aceitando Jesus como Salvador pessoal. Que Deus te dê um dia de paz. Com esta convicção, se anime, porque a animação para nós cristãos é quando recebemos o conforto de alguém que reconhece de nossa influência, pela nossa compostura e pelo poder do Evangelho transformando vidas. Seja você, portanto, esta dádiva, esta bênção na vida de outras pessoas, mesmo que esteja doendo a travessia, mesmo que esteja doendo, e mesmo que esteja cansado, não deixe de compartilhar do Evangelho. Esse é o meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, que tua graça continue sempre sendo nossa oferta. Que tua graça continue sempre sendo a razão de continuarmos, mesmo diante de tantos desafios. Nos dê ânimo, Senhor, para avançar. Alegria em Ti, pelo privilégio de vermos vidas transformadas. Nos dá a Tua paz, nos dá a Tua graça e nos permita, meu amigo Espírito Santo, a sermos submissos à Tua influência e à Tua transformação, para que possamos, de fato, no dia que abrirmos os nossos olhos diante de tudo que tem sido feito pelo Teu poder, agradecer com o coração livre de quaisquer amarras, de que valeu a pena passarmos pelo que temos passado, porque temos visto transformação na vida de pessoas, porque Tu és poderoso para transformar. Transforma também a nós a cada dia. Nos batize para que possamos compartilhar ainda mais com ousadia e fé as verdades que temos recebido de Tuas mãos. Dê a estes Teus filhos esta convicção. Eu te suplico, meu Senhor e Deus, em o nome santo de Jesus. Amém.